Vamos primeiro saber o que é diástase. Então eu tive a diástase, tive aquele estufamento, não sabia o que era, descobri que era diástase. Tá. Ponto. Fui procurar, ninguém sabia o que era. Então eu acabei achando que era diástase, assistindo vídeos, vendo na internet mesmo, fisioterapeutas da Europa falando sobre diástase. Eu comecei a pesquisar, a estudar, a entender. Então, o que é diástase? A gente tem os músculos aqui do reto abdominal, os músculos da barriga, do abdômen, direito e esquerdo. Sim. Durante a gestação, eles são juntos e entre o tecido muscular tem um tecido conjuntivo. É um tecido diferente, é uma trama. Tá? E aí os músculos se afastam e esse tecido conjuntivo, ele se esgaça. Tudo bem. Uhum. Depois que o bebê nasce, isso é normal. Do corpo para poder gerar ali. Exatamente, para abrir espaço, porque o bebê está comprimindo todo. Vai abrir, né? O bebê vai crescendo, vai comprimindo os órgãos, a barriga vai naturalmente crescendo junto e aquela musculatura ela vai abrindo. Isso é o esperado. É o esperado. Tá. Então, toda gestante tem diástase. A diástase na gestação é chamada de diástase fisiológica. Tá. Essa diástase, esse espaçamento, pode permanecer até 8 semanas após o parto. Então, até aí também é fisiológico, porque o nosso corpo depende desse tempo para se regenerar. Sim. Passou essas 8 semanas, não voltou ao que era, vamos entender que ao que era, não é ao que era realmente. Tá. Por quê? A gente entende que não vai voltar completamente. Porque aquele tecido que se esgarçou. Já esgarçou ali exatamente. Durante o período. Aí a gente chama de diástase esse afastamento maior que 2,5 centímetros. Então, se você tem um afastamento até 2 centímetros, é uma diástase fisiológica. Ficou após a gestação. Mas se você não traz nenhum... Não é uma patológica. Tá. Aí, após esse afastamento maior que 2,5 centímetros, é chamado de diástase patológica. Tá. E aí ela vai gerar alguns sintomas no corpo da mulher. E o homem também pode ter diástase, né? Pode? Pode. Mesmo não gestando? Não gestando, aquela barriguinha de chope, que para crescer tem que afastar o músculo. Sim. E aí esgaça esse tecido conjuntivo que fica entre os músculos, que se chama a linha alba. Enfim, A linha alba é aquela linha que... Essa linha do meio do essa abdômen. Linha aquela do que faz aquela meio. divisão Exatamente. do meio do abdômen. Exatamente. E aí tem alguns sintomas. Os sintomas que mais comuns. E aparência também, né? Esse estufamento abdominal. Principalmente quando você aumenta a força. Ou quando você vai fazer um abdômen, ou quando você tosse, ou quando você espirra, porque tem um aumento uma saltadinha, da assim. pressão intraabdominal. Então, ela aumenta, você consegue visualizar mais entre os músculos. Ou tem um formato de cone, que é quando fica abaulado, independente de você fazer uma força ou não, tá? Fica maior ainda o cone quando você faz uma força. Quando você faz o abdominal, quando você pega um peso, quando você tosse, quando você espirra, quando você faz força para evacuar, tudo que você contrai o abdômen vai ter aquele abaulamento. E às vezes ele não dá esse abaulamento, mas pode dar uma fragilidade, uma fraqueza mesmo, que é naquele corpo que é uma mulher mais seca de gordura e que aí ao invés de ir para fora, você consegue visualizar aquele espaço. Porque quem pratica atividade física num nível mais profissional pode vir a ter diástase também, porque a sobrecarga em cima desse tecido é muito alta. Então, a linha alba não consegue segurar e esgaça. Tá. Então, a gente tem a diástase da gestação. Isso. Né? Que após 8 semanas, ela deveria voltar. Isso. Ficar menor que 2 centímetros, né? Até 2 centímetros, até 2 né? centímetros. Mais do que isso já seria considerado uma diástase fisiológica, né? Patológica. Tem a diástase, de repente, de quem é um atleta de alta performance. Isso, que acaba tendo esse afastamento. E tem quando a pessoa ganha peso, né? Homem ou mulher. Homem ou mulher. Que aí tem um aumento do volume. Do volume abdominal. E aí também esgarça a linha alba. Isso. Né? Que é essa linha que tem bem no meio da musculatura. Que divide na vertical. E que aí depois também ela pode não voltar. No caso, a pessoa perdeu peso, mas ela não volta
ao normal, digamos assim, porque ela esgarçou e ela não consegue. Tipo aquela história do elástico, né? Que você pega um elástico Exatamente. E você estica, aí quando você solta, ele não vai voltar a ser como ele era, né? Ele fica... sempre vai ter um impacto ali naquela estrutura. Vai ficar mais frouxo do que ele era antes, né? Não vai perder ali aquela tensão que ele tinha. Como não é um músculo, a gente tem que gerar uma certa tensão para ela voltar. Então, são exercícios... Na verdade, ela fica no meio do músculo. Ela fica entre os músculos. Entre os retos. E aí, como que faz para ela voltar? É o segredo. Mas vamos lá. O fisioterapeuta, de maneira geral, ele é o profissional indicado para diagnosticar e tratar a diástase? Então, fisioterapeuta, o nosso papel é reabilitar. O que é reabilitar? É dar função. Tá. Então, se ele está habilitado entende do mecanismo, de como é realizado os exercícios, como é que a gente faz, para gerar mais tensão ali naquela linha alba, qualquer fisioterapeuta pode trabalhar com diástase. Tá. Inclusive, tem profissional de educação física que trabalha com diástase. Tá. Reabilitando a diástase. Mas quem identifica a diástase? É quem vai fazer a avaliação. Então, assim, eu não posso falar muito do educador físico, porque eu não sei, assim, se faz a avaliação, se não faz. Eu sei que dentro da fisioterapia, qualquer profissional que estude a respeito vai saber... Não é um médico que vai fazer esse diagnóstico? Não, a gente vai ter um diagnóstico específico e certo fazendo a ultrassonografia. Tá. Ultrassonografia abdominal, porque aí vai pegar uma parede do reto, outra parede do reto e vai medir. Aí vai te dar o espaço exato. É o único exame, na verdade, que vai mensurar de maneira correta esse espaçamento entre os músculos. E aí, a partir daí, há o encaminhamento? Há um encaminhamento para fazer... geralmente encaminham para o fisioterapeuta, né? Mas o educador físico também pode... Também pode. Mas tem, por exemplo, graus? Exemplo. O educador físico, o profissional de educação física, ele só trata até tal grau e o fisioterapeuta a partir dali, ou não? Não tem. Não tem? Tem graus de diástase, não? Não, tem 2 tipos de diástase. Ou ela é fisiológica ou ela é patológica. Tá, mas dentro disso ela não tem graus. Então, a partir, o que a gente tem? Não, graus não. Tá. Aí, a partir de 2,5 centímetros é diástase. A gente tem estudo que fala que passou de 5 centímetros é cirúrgico. Mas eu tenho casos comigo, com minhas pacientes, que ela tinha 7 centímetros e essa paciente, ela recuperou a diástase. Voltou eu prefiro usar o termo recuperar do que fechar. Tá. Porque dificilmente essa diástase vai fechar. Tá? Esse tecido que esgaçou vai voltar ao tamanho original. Mas você recuperando dentro daquele tamanho ali. Daquele tamanho. Daquele espaçamento ali, você consegue recuperar a aparência. A aparência e a função. E a função Como também. o meu trabalho é dar função, reabilitar é dar função, então eu tenho que ver o corpo além da diástase. Sim. E aí eu vejo postura e o assoalho pélvico. Então, assim, eu não consigo eu como fisiopélvico. Ela vem com uma queixa de diástase. Ela está com uma queixa de escapes de xixi, eu vou avaliar a diástase e o assoalho pélvico, tá? Porque a diástase não causa os escapes de xixi. Geralmente o que causa os escapes pós-gestação é a própria gestação, por conta do peso da sobrecarga em cima do assoalho pélvico. Elas podem estar juntas, esses sintomas podem estar juntos? Ou não. Ou não. Eu posso ter só a diástase sem ter o escape de xixi ou vice-versa. Exatamente. A diástase, ela causa dor? Tem algum incômodo para ela quem tem? Tem um desconforto abdominal. Uma dor abdominal, um desconforto abdominal. E eu gostaria muito de falar que ela causa dor na lombar. Mas eu não posso, porque não tem evidência. Porque, entendeu? Porque assim, o que acontece? A dor na lombar não é por conta da diástase. É por conta da gestação. Por causa da alteração biomecânica e músculo-esquelética da gestação. Tá. Então, é essas alterações que vai causar a dor. Não a diástase. Não a diástase. É porque acaba que associa uma coisa a outra. Aí bota tudo na conta de uma coisa ou de outra, né? Ou botam as consequências das disfunções do períneo em cima do parto normal. E a diástase bota tudo na conta da diástase. Na verdade, não. É a gestação. E não tem como a gente fugir, né? Que causa isso. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link
aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!